Oi, amigas. Vamos conversar um pouco sobre a minha trajetória até ali ter o meu primeiro contato com química. Eu sei que em nenhuma rede social minha eu comentei sobre isso, né? Eu nunca falei sobre como foi até chegar na faculdade de Química Industrial. Então, hoje a gente vai bater um papo sobre isso para vocês entenderem que, cara, você consegue sim fazer uma faculdade de Química Industrial se você vem de um ensino totalmente público e que a gente sabe que a educação, o conteúdo que a gente vê no ensino público é um pouco defasado realmente, que a gente enfrenta sim dificuldades quando a gente vai para um ambiente que a gente sabe que vai ser um pouco mais avançado, que vai pedir da gente mesmo um esforço maior. Mas tudo a gente consegue alcançar se a gente tiver determinação e muita persistência, tá? Né, a gente sabe que a educação no Brasil realmente é difícil, né? Não é todo mundo que tem acesso e quando tem acesso a gente sabe que não é da mesma forma para todo mundo. E eu vou estar falando um pouco aqui da minha experiência e que talvez o que eu tenha passado, a forma como as coisas foram encaminhando para mim, dê uma luz para você, faça sentido para você, te motive e te incentive a fazer uma faculdade de Química Industrial. Então, se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, me chamo Caroline, sou formada em Química Industrial, formada há 3 meses. Então, eu sou recém-formada. Aqui nesse canal, eu falo um pouco sobre química industrial, eu compartilho muito sobre a minha rotina, sobre saúde, treinos e, enfim, o que eu acho importante na minha vida e que eu acho que vai agregar também na vida de vocês. Vamos começar a contar um pouco sobre a minha história, pra gente se aproximar um pouco aqui também. Eu não sou natural aqui de Goiás, né, que é onde eu atualmente moro. Eu vim do Tocantins. Eu sou tocantinense e eu morava num lugar, gente, que assim, não tem nem nome, tá? O lugar, ele simplesmente era chamado de vila. É isso, assim, tinha no máximo 100 pessoas que moravam lá. Realmente era interior, do interior. E pra vocês terem noção, a gente morava a cerca assim de 15 quilômetros do Araguaia. Do Araguaia pra cá era Tocantins e do Araguaia pra lá era Pará. E pra vocês que não conhecem o Tocantins, não sabem como é lá, lá ainda não é tão desenvolvido quanto aqui, vindo um pouco mais pro centro-oeste, pro sul, enfim. Os estados do norte, né, ainda não são tão desenvolvidos. Então lá realmente é tudo muito afastado, não tem tanta cidade grande, por exemplo, na vila a gente não tinha hospital, a gente não tinha um mercado grande, a gente não tinha farmácia. Tudo que a gente ia buscar era, tipo, sei lá, 20 quilômetros de distância. Então, se houvesse ali uma urgência, alguma coisa, o risco, né, de você não chegar a tempo no local que você precisava era muito grande. Esses aspectos, né, a minha mãe considerou muito até tomar a decisão, né, de vir pra cá. Mesmo tendo essas dificuldades, tive uma ótima infância. Minha infância foi incrível, gente, incrível. Eu brincava o dia inteiro, tá, no terreiro inteiro, gente. Era o dia inteiro. Eu só chegava da escola às 11 horas e até 5 horas da tarde, 7 horas eu tava brincando no quintal com as outras crianças, né? A minha mãe, ela é professora, então durante a minha infância, ela passava muito tempo para fazer a pós dela e aí ela me incentivava muito também a sempre buscar conhecimento, né? A sempre ir atrás de educação, enfim, ela falava da importância, né, que é você buscar conhecimento e você nunca parar de aprender. E aí ela sempre deixava ali como se eu tomasse as minhas decisões, como se eu fizesse as escolhas, sabe? Mas na verdade, ela já estava me moldando para ser uma pessoa que sempre busca aprender. Gente, peraí, que meu cuscuz, eu tô fazendo cuscuz. Ele vai queimar, então eu já volto. Pronto, amigas, desliguei o cuscuz, não ia queimar. Enfim, então a minha mãe, ela sempre foi essa pessoa muito incentivadora de estudos, etc. E eu sempre também fui uma criança muito curiosa, uma criança com muita facilidade de aprender. E graças a Deus eu ainda tenho essa habilidade, né, gente? É uma das minhas soft skills, né? Vamos falar assim. Então, o meu fundamental, ele foi realmente no interior, em escola pública. Até ali, meu quinto ano, eu estudei na mesma escola, né? Lá no Tocantins. E aí, quando eu tava com os meus 10, 11 anos, a minha avó, morava com a minha avó e minha mãe. Eles decidiram voltar para Goiás. E aí a minha mãe pegou e falou assim: "Não, você vai com a sua avó, porque lá é muito melhor de estudo, é tudo muito mais perto, mais prático, porque imagina você estudando aqui, depois você vai ter que ir para muito longe, lá no Tocantins, para poder fazer até o ensino médio, que não tinha lá onde a gente morava". E aí a minha mãe ficou no Tocantins, ela ainda mora lá inclusive. E aí eu vim para cá
com os meus avós pra estudar. Então, assim, eu vim pra cá numa época que já era muita mudança, né? Mudança de cidade, mudança ali de adolescência, né? Eu tava entrando na minha adolescência. E também porque eu ia entrar no Fundamental 2. E a gente sabe que no Fundamental 2 é onde realmente tá um choque, porque você vai ter vários professores. E quando você começa a ver letra e números juntos na matemática, então eu comecei a realmente ficar muito preocupada. Eu falei assim, gente, eu não vou dar conta, eu vou reprovar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E aí eu lembro da primeira semana de aula que eu tive aqui, que eu fiquei realmente com muito medo, porque eu percebi que eu não tinha visto várias coisas que os professores estavam ensinando. E eu falei assim, gente, eu não vou dar conta, não vou dar conta. Aí foi quando eu entrei no mundo de ser muito nerd. Tipo assim, eu já era muito nerd no meu Fundamental 1. Só que quando eu mudei pra cá, eu realmente fiquei muito no meu mundo de que se eu conversar com as pessoas, se eu fizer amizade, se eu me distrair, eu não vou dar conta. E foi quando eu realmente foquei muito em aprender, a ganhar confiança, a entender como é que funcionavam as coisas aqui na cidade grande, que eu tinha vindo do interior, né, gente? E aí eu entrei muito nesse mundo de estudar. E aí foi no meu 8º ano que eu parei pra pensar um pouco. Eu falei assim, cara, eu tenho a capacidade de separar um momento pra, tipo assim, pô, esse momento é de estudo, esse momento é de se divertir. Ganhei um pouco essa maturidade de pensamento porque eu já tava um tempo aqui, já tinha 2 anos que eu tava aqui, então eu já tinha ganhado mais confiança, né, já sabia como as coisas funcionavam. Então eu decidi, né, separar esses momentos. Então, tipo assim, recreio, né? No recreio eu não vou ficar ali sentada na minha mesa estudando, eu vou lá, né, me divertir com o pessoal, vou conversar com a galera, vou fazer amizades e tal. E antes eu não fazia isso. Então, quando eu comecei a realmente conversar com o pessoal que estudava junto comigo, foi quando eu comecei a ver mais sentido no que eu tava aprendendo. Porque eu ficava assim, caramba, eu tô pegando gosto, vim pra escola aprender, sabe? Não ficar presa naquela coisa de que não vou dar conta, não vou dar conta e tal. E aí as coisas começaram a fazer um pouco mais sentido. Só que quando as coisas começaram a se acertar, aí o universo falou assim, agora a gente vai fazer uma mudança muito drástica também nessa vida. Foi quando a escola divulgou que eles não teriam mais o ensino fundamental 2, né? Que eles iam trabalhar só com do 1º ao 5º ano. E aí foi quando eu tive que mudar de escola. De novo, foi um terror, né, gente? Que eu fiquei assim, pra onde eu vou, gente? Eu já tinha me acostumado aqui, por que eu vou ter que mudar de novo? Foi quando a minha mãe me colocou numa escola integral, pública também, tá? Até o momento tudo público. Essa escola integral, ela ensinava de um jeito muito diferente, né? Porque você tinha tanto as suas aulas obrigatórias, português, matemática, geografia, etc. Mas eles também trabalhavam o lado artístico do aluno, sabe? Você podia fazer as eletivas, né, que eles falavam, que era fazer algum esporte, você podia fazer artes manuais, não sei o que, sabe? Trabalhar esse lado um pouco mais artístico, mais criativo. Foi quando eu comecei realmente a perceber que eu tinha muita criatividade. Eu comecei a trabalhar a minha criatividade, a trabalhar a minha parte de comunicação, fazer mais amizades, né? Até porque eu ficava o dia inteiro lá. Comecei a gostar muito da escola, eles ensinavam muito bem. Eu, tipo assim, eu ainda sentia que eu tinha uma dificuldade ainda, porque eu não tinha uma base boa das coisas, né? Porque essa escola que eu fui, que era integral, ela ficava num bairro mais chiquezinho, assim, da galera mais pomposa, né? Então, o ensino lá era mais avançado do que na escola anterior que eu tava, que era a escola de bairro, né? Bairrozão. E aí eu sentia umas dificuldades e tal, mas sempre correndo atrás, indo atrás de professor, indo atrás de monitor. Eu sempre fui essa pessoa que assim, beleza, eu não sei isso aqui agora, mas, né, eu vou aprender. Era óbvio isso pra mim na minha cabeça. E tipo assim, pô, eu tinha, sei lá, 13, 14 anos já pensando desse jeito, graças a Deus. Só que aí, a minha mãe, com 6 meses que eu tava nessa escola, ela pegou e falou assim, cara, não tô gostando da forma como essa escola lida com algumas situações, e eu como criança não entendia, né, eu só ficava tipo, você quer me separar dos meus amigos, não sei o quê, tô me acostumando, você quer me tirar de novo? Ela tava certa, e aí ela me colocou numa escola, mas ela errou, nessa parte que ela errou. Ela me colocou numa escola, gente, que era num bairro muito perigoso. 2 ruas abaixo, assim, da escola era muito perigoso, né? Onde a escola tava em si não era. E a escola, gente, eu não sei nem se eu poderia chamar aquele lugar de escola. Tipo assim, eu fiquei muito, mas assim, muito contrariada de estudar lá, porque realmente era uma escola que não conseguia controlar os alunos, sabe? Eram os alunos que mandavam em tudo e, tipo assim, não respeitavam o professor. Eles iam pra lá só pra fazer bagunça mesmo, sabe? E uma coisa que me incomodava muito era porque lá parecia uma boca, se é que vocês me entendem, uma boca,
né, de vender aqui os pozinhos mágicos. A galera não ia estudar, era gente usando coisas dentro da sala de aula, né, que era algo que me incomodava muito. E aí ninguém tava ali interessado em aprender. A única coisa que me manteve um pouco lá foi porque tinha alguns amigos meus da minha primeira escola que eu estudei aqui. Esses meus amigos realmente eram muito nerds, queriam aprender e tal. Então a gente acabava tendo a nossa panelinha ali de pessoas que queriam aprender. Esses 6 meses que eu estudei nessa escola foram os piores 6 meses, porque eu fiquei muito contrariada, eu não tava aprendendo. Eu sentia que eu tava num ambiente que eu não me conectava, que, assim, as pessoas ali eram muito diferentes de mim. Tinha uma vivência, um pensamento muito diferente de mim. Eles não viam que educação dava futuro e tal, a importância de aprender. Tipo, ninguém via isso e eu ficava, tipo, totalmente desesperada. Quando chegou ali, faltando, acho que um mês, não, uns 2 meses pra acabar o semestre, eu virei pra minha mãe e falei assim: mãe, não quero continuar naquela escola, não tô aprendendo, eu sinto que os professores ali, eles também já não estão mais no pique de ensinar, eles já entenderam que ninguém ali quer aprender, e eu não quero continuar ali, porque lá tinha o ensino médio, né? Só que, assim, gente, não dava mesmo pra continuar ali. Minha mãe pegou, entendeu? Porque, né, graças a Deus, a minha mãe era professora, e também, né, me escutava demais. Ela falou assim, não, eu vou procurar umas outras oportunidades, talvez até uma oportunidade no colégio militar e tal, comentou, né? E aí eu peguei e fui conversar com um amigo meu, né, de infância, que sobre isso, que eu não tava gostando da escola e tal. Aí ele comentou que uma amiga dele fez uma prova pra entrar no Instituto Federal daqui e fazer curso técnico junto. Aí eu achei interessante, né? Eu falei assim, caramba, tu faz o ensino médio e o técnico junto? Ele foi explicando pra mim como é que funcionava lá, que era integral, que você podia fazer esporte lá, que os alunos viajavam pra vários lugares, não sei o quê. E eu fiquei tipo assim, gente, é o High School Music. É o High School Music no Brasil. Peguei e comentei com a minha mãe. Eu falei assim: o Eduardo falou. Eduardo é o que já apareceu aqui, gente, né? Quem tá assistindo outros vídeos já sabe quem é Eduardo. Comentei com a minha mãe. Falei assim: olha, fiquei sabendo do Instituto Federal, tem que fazer uma prova pra entrar lá, estudar integral, já sai com técnico, né? Junto com o ensino médio e tal. Minha mãe achou bem interessante a proposta. A gente foi pesquisar mais pra saber como é que era. Como você faz o ensino médio e o técnico junto, é muito interessante. Tô ali, ela falou assim: não, eu vou te dar 2 opções. Ou você estuda pra passar no Instituto Federal, ou eu vou te colocar no colégio militar. Aí eu falei, o quê? E assim, gente, com todo respeito a quem estuda no colégio militar, mas eu nunca me identifiquei em entrar no colégio militar. Tipo assim, eu acho que não tinha a ver com a minha personalidade, entendeu? Eu acho que eu ia ficar mais retida ainda. Não sei, acho que eu não conseguiria me desenvolver da forma que eu me desenvolvi no Instituto Federal. Eu virei primeiro e falei assim, não, pode deixar, eu vou passar no Instituto Federal. Falei assim pra ela, né? Não vou mentir, né? Eu não estudei muito para fazer a prova no Instituto Federal, mas eu sabia que era bem concorrido na época que eu queria entrar, que era ali em 2018. Cara, era muito concorrido. Todo mundo da cidade queria entrar no Instituto Federal. E aí eu lembro que a minha mãe e a minha tia, né? Minha tia também inscreveu meu primo. Elas foram fazer a nossa inscrição na internet. A gente tava num curso, a gente não tava no momento ali que elas estavam fazendo. Elas só viraram e falaram assim: o que vocês querem fazer de curso? Técnico em Química, técnico em Edificações ou técnico em Comércio? Que eram as 3 opções que tinha. Aí eu falei pra minha mãe, falei assim, não sei, mãe, coloca aí o que a senhora achar melhor, né? Tipo assim, não sei. Aí a minha mãe falou assim, tá bom. E aí demorou, né, pra dar um retorno do que ela tinha escolhido e tal. Depois ela só me avisou, falou assim, eu te inscrevi no técnico em Química, você vai fazer a prova pra fazer técnico em Química. Fiquei tipo, beleza, né? Aí depois a gente foi pesquisar sobre os cursos, e aí eu achava na minha cabeça, né, de adolescente, que eu me identificava mais com edificações. Só que, como eu já tinha feito a inscrição no técnico em Química, não tinha mais como mudar. Aí eu falei assim, não, tá bom, beleza, tudo bem. Vou fazer a prova de todo jeito. E, enfim, escolheu o curso que eu ia fazer, foi a minha mãe. Ela só falou assim, acho que isso aqui vai ser bom, você vai arranjar emprego, tal, beleza. Pensou mais nesse lado. Aí chegou o dia da prova. E até lá, até chegar o dia da prova, a gente não estudou, tá? Tipo, eu, meu amigo, meu primo, que a gente tinha se inscrito, a gente não estudou. Eu tinha na cabeça que, cara, eu tô vendo isso. Eu tô ainda no Fundamental 2. Eu não preciso ficar estudando isso aqui e tal. Tudo muito fresco na minha cabeça. Tinha momentos que a gente se reunia pra fazer umas revisões, pra ver umas provas antigas, pra testar raciocínio, né? Enfim, pegar uns macetes também de provas, né, de vestibular, essas coisas. Porque chegou o dia da gente ir fazer a prova. Na fachada, assim, quando a gente chegou no Instituto Federal, eu já fiquei tipo assim, uau! Eu lembro que eu fiquei muito impressionada, porque, gente, eu vinha de escolas muito pequenas, de escolas
públicas, eu sempre estudei em escola pública, de ensinos, assim, muito abaixo, né, do que realmente é esperado. Quando eu cheguei na porta do Instituto Federal, que eu vi aquele negócio gigante, uma vibe, muito faculdade, de tipo assim, nossa, eu não sei nem explicar o sentimento, que foi um sentimento de tipo assim, caramba, eu acho que esse lugar é pra mim. Me sinto em casa, sabe? E aí eu lembro que eu fui pra sala fazer a prova, eu não lembro quantas questões que eram, tá, gente? Eu só lembro do tanto de pessoas que tinha pra fazer a prova. Pro técnico em química, que era o mais concorrido de todos, era 200 pessoas concorrendo pra 30 vagas, tá? 30 vagas. E aí eu peguei e falei assim, gente, eu não. Será que eu sou capaz mesmo? Tipo assim, será que eu sou melhor do que essas pessoas? Comecei a duvidar de mim, uma síndrome do impostor absurda. Mas fiz a prova, dei o meu melhor na prova. Lembro que a gente saiu da prova assim, eu fui na biblioteca de lá e eu fiquei abismada, eu fiquei totalmente apaixonada na biblioteca, que, tipo assim, cara, eu sentia no coração que ia dar certo, sabe? Mas a cabeça da gente fica falando que não, que não, que não, que não, né? Mas quando eu entrei na biblioteca, eu falei assim, cara, esse lugar é pra mim. Vai ter que dar certo. Depois de um mês, eu acho, um mês ou 2 meses, saiu o resultado, eu tava no salão até com a minha mãe. Ô, gente, o trem vai descarregar. Eu tava no salão com a minha mãe, e aí veio a lista dos resultados e meu nome lá com aprovado. Eu olhei assim umas 30 vezes pra ver se realmente estava certo. Foi quando tudo mudou na minha vida. Eu entrei no Instituto Federal, foi quando eu tive contato com professores que eram formados em doutorado, em mestrado. Foi quando eu tive contato com uma educação assim de muita qualidade, de realmente pensar fora da caixa, de realmente ampliar a forma como eu pensava que eram as coisas, sabe? Antes eu achava que tudo era muito certo, tipo assim, ó, é isso ou é aquilo. E na verdade não é, sabe? O Instituto Federal ele mostra muito isso para os alunos. Você realmente se molda muito como pessoa. É uma experiência única, 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 única. Eu lembro a primeira vez que eu entrei no laboratório de química e eu fiquei tipo, caramba, como é que eu tô aqui, tipo assim, vivendo isso, cara? Comecei a me apaixonar absurdamente por laboratórios. Gente, a minha câmera vai descarregar. A história realmente é muito longa, acho que eu já tenho 30 minutos aqui de material. No próximo vídeo eu falo um pouco mais sobre a minha experiência no Instituto Federal, falar como eram as aulas, como era a minha rotina, etc. E também a entrada para a faculdade, como era a faculdade, enfim. Eu espero que eu tenha inspirado vocês de alguma forma para entrar aí no técnico em química, seguir no ramo da química. Eu acho que é perceber que mesmo que você venha de um ensino público muito defasado e você queira acessar ensinos que são mais de qualidade, que são categorizados como mais difíceis, você tem capacidade, você vai ter que se esforçar mais, mas você consegue. Eu vivi isso, eu ainda vivo isso muitas vezes, mas eu acho que o negócio é ser persistente e não desistir de primeira. Já se inscrevam no canal, deixem um like, comentem aí, por favor, se vocês, né, se identificaram com alguma parte aí da minha história. E até o próximo vídeo. Um beijo!